Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos sextos anos. Meu nome é Veridiana Albuquerque e sou professora de Educação Ambiental. Vamos para mais uma aula de Educação Ambiental. Antes de começarmos a falar do novo tema de Educação Ambiental, nós vamos realizar a correção de algumas questões que foram postas para vocês responderem. A primeira questão diz o seguinte: uma bacia hidrográfica representa toda a área em que há uma mesma drenagem de água, envolvendo sempre um rio principal e os seus afluentes e subafluentes, que juntos formam uma rede hidrográfica. A consideração principal para distinguir ou separar uma bacia hidrográfica da outra é: quando vocês analisam as alternativas, vocês vão se deparar com a alternativa B, que diz que é o limite entre os divisores de água. A próxima questão é uma questão aberta para vocês analisarem, pensarem direitinho na resposta, que diz: indique as possíveis causas da poluição das águas, rios. Então, quando a gente vai analisar as possíveis causas, a gente pode afirmar que a expansão urbana desordenada, aliada ao desenvolvimento das indústrias e das atividades agrícolas, são os principais pontos que podem causar a poluição das águas presentes ali nos rios. E aqui está o gabarito das outras questões que vocês podem analisar e verificar se vocês acertaram ou não e tirar suas possíveis dúvidas. Hoje, o nosso tema da aula 4 será sobre os recursos hídricos e a irrigação no Brasil. Então, a gente vai continuar, aquele tema relacionado à água, falando das suas importâncias, agora ligada à irrigação que ocorre no Brasil. Então, a gente sabe que os recursos hídricos, a água em si, ela é essencial à vida. Ela é um elemento necessário para que diversas atividades humanas possam ocorrer, além de constituir um componente fundamental ali na formação das paisagens e do meio ambiente em si. A gente sabe que a água é um recurso de valor inestimável, então representa algo muito valioso para a gente e possui utilidades múltiplas. Então, são várias as utilidades que a água tem no nosso dia a dia. Por exemplo, na geração de energia elétrica, no abastecimento doméstico, quando a gente utiliza na nossa casa, no abastecimento industrial, para a irrigação, para a navegação, recreação, o turismo, a piscicultura, a pesca e ainda a assimilação de condução de esgoto. Então, a gente verifica aí as várias utilidades que a água desempenha ali no dia a dia das populações. A quantidade de água existente na natureza é finita. A gente sabe, há muitos anos atrás, eu inclusive tinha comentado em aulas passadas, que a água antes se pensava que não tinha fim. Mas a gente sabe, por conta o grande desperdício e a grande poluição que é feita em relação à água, hoje a gente sabe que a quantidade dessa água ela se tornou finita, relacionando ela à natureza. E a sua distribuição, a sua disponibilidade, ela vai diminuir gradativamente. Vai diminuindo de acordo com o crescimento da população. Então, quanto mais pessoas surgem, a diminuição da disponibilidade de água também vai estar ali presente no dia a dia da gente. Também a gente vai verificar a expansão das fronteiras agrícolas e a degradação do meio ambiente. Tudo isso reflete ali na diminuição da disponibilidade de água no dia a dia das pessoas. Com o crescimento populacional, com o surgimento de várias pessoas, a humanidade ela se vê compelida a usar maior quantidade possível do solo agricultado. Então, com o crescimento populacional, as pessoas necessitam usar a agricultura como meio de buscar alimentos, para conseguir sobreviver. E vem impulsionando o uso da irrigação.
não só para complementar as necessidades hídricas das regiões úmidas, como para tornar produtivas as áreas do solo. Então, quando a gente fala da necessidade do uso em si desse solo agricultável, a gente sabe que, devido às mudanças climáticas que estão ocorrendo, pode ocorrer uma diminuição da chuva em si. E essa diminuição faz com que várias áreas não absorva, não tenha a presença dessa água. Então, é necessário a utilização da agricultura para manter ali um solo que ele possa ser usado de forma benéfica na agricultura. Atualmente, mais de 50% da população mundial depende dos produtos irrigados. Então, a gente sabe que o alimento que a gente utiliza no nosso dia a dia vem de produtos que que surgem através da agricultura e depende da irrigação para que essas plantas possam se desenvolver de maneira benéfica. E o que seria irrigação? Qual seria a denominação de irrigação? A irrigação ela é um conjunto de técnicas que são destinadas a deslocar água no tempo e no espaço para modificar as possibilidades agrícolas de cada região. Então, como eu havia dito, devido às mudanças climáticas, a quantidade de chuva tende a ser irregular. Isso faz com que se tenha a necessidade de se usar a irrigação para que os solos possam se tornar férteis e assim possibilitar o surgimento das plantas em si. Então, a irrigação tem um ponto muito importante que ela visa corrigir a distribuição natural das chuvas. Então, locais que possivelmente estejam passando por um período de seca, a irrigação vai tomar o lugar, vamos dizer assim, da chuva para tornar aquele solo ali bom para que ocorra ali o processo da agricultura. A intensificação da prática da irrigação configura uma opção estratégica de grande alcance para ofertar os produtos destinados ao mercado interno e consolidar a afirmação comercial do Brasil no mercado internacional altamente competitivo e melhorar os níveis de produção. Então, quando a gente tem um solo irrigável, um solo que tem uma quantidade de água boa, ele vai render, ele vai produzir bem mais e isso vai se tornar algo bom para as populações e para as regiões. O manejo racional da irrigação consiste na aplicação da quantidade necessária de água às plantas no momento correto. Então, quando se usa a irrigação, tem que saber toda uma estratégia da utilização da mesma. Então, a quantidade de água necessária para ser utilizada ali naquela plantação. Tem que ter todo um planejamento para que aquela quantidade aplicada de água seja benéfica ali para aquelas plantas. Por não adotar um método de controle de irrigação, um produtor rural usualmente irriga em excesso, temendo que a cultura sofra um estresse hídrico, o que pode comprometer a produção. Então, quando a gente fala de irrigação, existem vários processos de irrigação. Tem que se ter um cuidado em relação à quantidade de água que está sendo utilizada ali naquela plantação. Por quê? Porque aquelas plantas, aquele solo, pode sofrer o que a gente chama de estresse hídrico, onde aquela grande quantidade de água ou pouquíssima quantidade de água colocada ali naquelas plantas pode ocasionar problemas em relação ao desenvolvimento das plantas ou um comprometimento ali do solo. Esse excesso de água tem como consequência o desperdício de energia e de água usados em um bombeamento desnecessário. Então, quando a gente utiliza a irrigação de forma errada, a gente vai perceber que vai ocorrer um desperdício de energia quando se usa ali bombas para liberar água e também um desperdício de água ali naquela região. Aqui é uma imagem relacionada ao uso de água no Brasil. A gente percebe que a irrigação tem uma porcentagem de 72% de utilização da água. Então, de todos os outros usos da água, a irrigação ela tem uma maior porcentagem da sua utilização.
Segundo estudo realizado por companhias energéticas de irrigação, se fosse utilizada de forma racional, aproximadamente 20% de água e 30% da energia consumida seriam economizadas. Então, 20% da energia economizada devido à aplicação desnecessária da água e 10% devido ao redimensionamento e otimização dos equipamentos utilizados para a irrigação. Então, quando a gente tem um olhar diferenciado, um uso diferenciado da irrigação, a gente tanto pode economizar a água que é utilizada naquele meio, quanto também a energia que é consumida ali na liberação daquela água. Então, na seleção de sistemas de irrigação, é necessário o conhecimento da eficiência de cada método de aplicação de água. Então, sempre lembrar que quando se vai realizar a irrigação, é necessário conhecer como é aquele processo de irrigação, conhecer ali aquela região, a necessidade, né, de água daquela região, daquela plantação e procurar a melhor forma de irrigação para não comprometer nem a plantação, nem o solo. Até a próxima aula.